Sejam todos bem-vindos no meu canal. Sou a pastora Ruth. Estou em Zurique, Suíça. O título do meu vídeo de hoje é Pedro tirou os olhos de Jesus perante o mar, por isso ia afundando. Pois é, se tirarmos os olhos do nosso Mestre Jesus, pode ser que afundamos sem volta. Mas Jesus é tão bom que nos chama de volta. Em Mateus 14:31, Jesus estendeu a mão para Pedro, mas disse: tenha fé. Muitas foram as vezes que pedi também um sinal, como Pedro. E ele, Jesus, nos deu esses sinais para mim, para mostrar que é dono da graça. Gideão, Pedro, Jonas. Gideão com os novelos de lã que ficaram secos, mesmo no orvalho. Pedro, que disse: se és tu, Senhor Jesus, mande-me que vá por sobre as águas até você. E Jesus disse: vem. E Jonas, que ficou por desobediência, desobedecer a Deus, dentro da baleia por 3 dias. Depois saiu. Jesus ficou morto 3 dias, mas depois ressuscitou. Mateus 12, de novo, verso 39, dessa vez. No mesmo capítulo, ontem eu falei sobre palavras, sobre a boca, sobre a língua, sobre palavras positivas, palavras negativas. Nesse mesmo capítulo de Mateus 12, para nós vermos quantas experiências nós temos num só capítulo. Quantas experiências nós temos com Jesus num só capítulo. Em Mateus 12, então, verso 39, tudo que a gente pode ver num capítulo, eu quero ler com vocês. Mateus 12, verso 39. Mas ele lhes respondeu, Jesus respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Nós falamos aí em cima, ou aí, do vídeo. Eu também já pedi sinais para Deus. Por exemplo, foi que eu ouvi uma voz que me dizia: vende tudo e vai trabalhar para mim. Foi daí que eu pedi, não pedi um sinal. Vocês falavam assim, aí no Brasil é assim, Eu não pedi só um sinal, eu pedi 3. No Brasil é 3 assim, eu pedi 3. Não sei se é assim. Eu pedi 3. Sinais esses para saber se o que eu ouvi vinha mesmo de Deus. E os 3 sinais aconteceram direitinho. Eu tinha 12 dias para que os 3 sinais acontecessem. E o último sinal aconteceu beirando os 12 dias. Beirando completar os 12 dias. Bênção pura. Glória a Deus. As pessoas não lembram de Jesus ou não conseguem ver Jesus nas lutas por causa do medo. Medo e fé não são compatíveis. Não podem ser compatíveis. Não podem conciliar-se. Deixamos no medo e nos apeguemos à fé. Também Pedro começou com medo, pensando que Jesus era um fantasma. Ficou com medo de Jesus, Pensou que era um fantasma. E depois com medo de novo de afundar, mesmo com a palavra de Jesus, que era: venha. Mesmo Jesus falando com ele ali na frente dele, falando: eu não sou um fantasma, eu sou Jesus, venha. Ele ficou com medo. Então, não podemos ter medo, senão coragem, fé e fé. Coragem faz parte da fé, Prestamos atenção, pois barulhos, como o do remar o barco onde Pedro estava, e com o barulho da tempestade, a voz de Jesus às vezes se mistura também, como lá, na época de Pedro.
se mistura também com o barulho do mundo, do problema, das gentes falando ao nosso ouvido, né? Etc. E tudo isto gera medo ou dúvida, mas nos levantamos em fé, sem deixar que ruídos abatam a voz de Deus falando conosco. A falta de fé é pecado. Não crer em Jesus falando conosco, não crer que Jesus é Deus, não crer que Jesus é poderoso, é pecado. Voltemos e façamos como no hino: segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus de novo, né? Ou novamente. Não tem ponto para voltarmos e pedir ajuda de Deus. Deus é Deus de milagre. Não sejamos, porém, acomodados como o idoso Barzilai na Bíblia. Ele tinha 80 anos, que quando ele foi chamado para o palácio pelo rei Davi, Barzilai deu desculpas e quis ir de volta, preferiu voltar e morrer na terra dele. Sejamos como Caleb, também idoso, com seus 85 anos, 5 anos mais velho do que Barzilai. Caleb disse: tenho 85 anos e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então ali como jovem? Tal é agora a minha força tanto para a guerra como para entrar e sair. Isso está em Josué, capítulo 14, versos 10 e 11. Então, pedir sinal a Deus. Pedir sinal, Deus atende. Mas pedir sinal e ficar acomodado, negativo, reclamão, e por isso não progride-se nem nada do que se faz. Façamos diferença no nosso espírito, para que sejamos bem-sucedidos e não mal-sucedidos. Sejamos perspicazes, de percepção para entender, e persistentes, que não desiste diante dos obstáculos, ou de obstáculo, esforçados para atingir objetivos, talvez até mudar os planos para conseguir os objetivos, mas insistir nos sonhos, nos projetos, nos objetivos. Tá bom? Eu pensei que ia ficar comprido o vídeo, porque eu falei bem rápido, que não ficou tão comprido o vídeo. Por favor, deixem seus likes, se inscrevam, compartilhem, comentem, ativem por favor o sininho das notificações em todas, que é para receber novos vídeos meus do YouTube, mandar mais novos vídeos para você. Então Deus os abençoe ricamente e